Século XII. Idade Média. Idade das Trevas. A Igreja Papal se encontra em pleno domínio do seu poder estatal. O cristianismo romano se tornara a religião oficial de todo o Império. Os deuses pagãos e seus templos foram abolidos. Hoje, o que restam deles são apenas ruínas. O paganismo foi definitivamente abolido, porém a sua essência havia se infiltrado de modo sutil no seio da Igreja. A veneração íntima aos santos substituíra o culto aos deuses pagãos. A Saturnália foi substituída pelas comemorações do Natal em 25 de dezembro, onde era celebrado o nascimento do deus Mitra, e o antigo Festival dos Mortos pelo Dia de Finados. Dedicaram os altares pagãos aos heróis cristãos, adaptaram no ritual da igreja o incenso, as imagens e esculturas, as velas, as flores, as procissões, as vestes, os hinos e orações repetitivas com os quais satisfaziam os povos em cultos antigos. A Igreja passou a instituir dogmas e preceitos enganosos, como o sinal da cruz, o batismo infantil e entre tantos outros, além do purgatório, onde se acredita que as almas dos mortos são atormentadas até serem purificadas de seus pecados terrenos. O tempo que uma alma passava no purgatório era limitado pela venda de indulgências, as quais eram uma espécie de passaporte para o paraíso e de perdão dos pecados, e envolvia vastas somas de dinheiro aos cofres da igreja. Nome do falecido parentesco? Henrique Luther. Avô. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Henrique Luther estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Nome do falecido parentesco? Wolfram, senhor. Reze um Pai Nosso a cada degrau. Quando alcançar o último degrau, Wolfram estará livre do purgatório e entrará no paraíso. Os verdadeiros fiéis eram muito poucos. Perdeu-se de vista o brilho da luz do Evangelho, mas multiplicaram-se as formas de religião, e o povo foi sobrecarregado de severas exigências. Todos os que resistissem ou fossem contrários aos dogmas da Igreja Papal eram considerados hereges e entregues às autoridades do Estado para que fossem punidos. As penas variavam desde o confisco de bens e perda de liberdade até a pena de morte, muitas vezes na fogueira, método que se tornou famoso, embora existissem outras formas de aplicar a pena. E estava então instituída a Inquisição Católica. Por entre as trevas que baixaram a terra durante o longo período da supremacia papal, a luz da verdade não poderia ficar inteiramente extinta. Em cada época, houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham a Sagrada Escritura do Novo Testamento como a única regra de vida. Muitos deles se separaram da cristandade oficial
para procurar uma forma de cristianismo mais puro e apegado à simplicidade do Evangelho. Já vimos o alto preço que deviam pagar muitos deles por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. O caminho da fé foi regado com o sangue do seu martírio. Nos vales alpinos do norte da Itália e no sul da Suíça, prosperaram por vários séculos um grupo de cristãos de características singularmente especiais, a quem a história designou com o nome de valdenses. Os valdenses foram os primeiros dentre os povos da Europa a obter a tradução das Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em manuscrito na língua materna. Tinham a verdade incontaminada, e isto os tornava objeto especial do ódio e perseguição. Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, e com perigo de vida, erguiam-se para resistir às suas corrupções. Durante séculos de trevas e apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens como idolatria e recusavam-se a participar das missas e dos dogmas e ensinamentos da Igreja apóstata. Sob as mais atrozes tempestades da oposição, conservaram a fé. Perseguidos na França, onde também haviam chegado, ou queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem hesitação ao lado do Evangelho. Viviam refugiados em comunidades nas montanhas e nos vales alpinos, onde encontraram esconderijo. Ali, conservaram a luz da verdade entre as trevas da Idade Média. Ali, por muitos séculos, as testemunhas da verdade mantiveram a antiga fé apostólica. Os valdenses viviam com relativa simplicidade no modo de ser e de vestir, sempre laboriosos e estudiosos do Evangelho, havendo entre eles muitos homens e mulheres que sabiam de cor todo o Novo Testamento. Moravam em casas modestas e viviam do trabalho no campo, sempre em comunidades rurais. Além da Escritura, não sustentavam nenhum credo ou confissão de fé particular. Apesar disso, conseguiram conservar quase intactas a sua fé e as suas práticas ao longo de vários séculos, o qual prova de passagem que o melhor remédio contra a heresia e o engano é a espiritualidade apoiada em uma profunda fidelidade e apego ao Evangelho. Porém, a paz no Vale dos Valdenses foi interrompida em 1380 pelo Papa Clemente VII. Este enviou um monge inquisidor para tratar com os hereges como eram considerados. Nos 13 anos seguintes, mais de 230 valdenses morreram queimados vivos. De 1400 em diante, a perseguição aumentou, obrigando muitos a fugirem para as montanhas, onde morreram de frio e fome, especialmente mulheres e crianças. Esta perseguição estendeu-se por mais de 100 anos. A Inquisição matou, queimou, afogou, esfolou, torturou e fez muito mais para destruir os valdenses. Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto outros sustentavam firme a verdade e pagaram o preço com suas próprias vidas. Apesar da liberdade religiosa concedida hoje pela Declaração dos Direitos Humanos, existem mais de 250 milhões de cristãos em países muçulmanos e orientais sofrendo por causa de sua fé. Nesses países, os cristãos estão sujeitos a severas restrições legais. Christians in India. Uma elevação dos atos de violência dirigidos a cristãos tem sido cotidianamente registrados na Índia e no Paquistão. Porém, a ONU e os órgãos governamentais não divulgam e nem combatem essa perseguição, e nem tampouco a imprensa a divulga.
persecuted. Aos cristãos paquistaneses é oferecido escolher entre a conversão ao Islã ou serem expulsos de onde moram, e se não o fizerem, serão mortos e os seus bens confiscados. Em razão disso, não se vê nenhum cristão falando de sua fé publicamente, porém o fazem em secreto, assim como suas reuniões, pois se o Estado souber, os líderes serão severamente punidos com a morte. Nos países de fé muçulmana é onde ocorrem as maiores perseguições e dificuldades em viver a fé cristã. E depois os países comunistas, como é o caso da Coreia do Norte e da China, que consideram o cristianismo como um perigo para o Estado. Na China, muitos cristãos são obrigados a viverem escondidos na ilegalidade em igrejas caseiras. Na Índia, líderes cristãos são detidos, raptados e intimidados por extremistas hindus. Os convertidos à fé cristã nestes países enfrentam desde repressões a perseguições mais severas e até mesmo o martírio. Igrejas e casas de famílias cristãs são queimadas, pastores são agredidos em público e, lamentavelmente, ocorre de moças cristãs serem violentadas. Porém, a imprensa local e internacional não divulga nada disso. Em 29 de outubro de 2005, na Indonésia, Noviana Maleva estava indo para uma escola cristã com 3 amigas. Elas foram atacadas por 2 muçulmanos jihadistas munidos de facão. Somente Noviana sobreviveu. Nanhata Nayak tinha 10 anos quando sua casa foi bombardeada por extremistas hindus que procuravam matar cristãos na Índia. James Jeda foi jogado na fogueira por 2 soldados no Sudão porque recusou-se a renunciar a Jesus Cristo como seu Deus e Senhor de sua vida. Em agosto de 2008, em Orissa, na Índia, um tumulto anticristão atacou 300 vilas. Mais de 50 cristãos foram espancados até a morte, esquartejados ou queimados vivos. Os ataques deixaram centenas de cristãos desabrigados. Muitos estão desaparecidos, outros encontram-se escondidos na floresta. Todos os anos, a ONG cristã Missão Portas Abertas divulga a classificação de países por perseguição,
para focar a atenção do mundo nos lugares onde a liberdade cristã é restringida. Conheça agora os 10 países mais intolerantes da lista de 2010. Uzbequistão. Aqui é ilegal falar de Jesus às pessoas ou importar material cristão. As campanhas publicitárias contra os cristãos são amplamente divulgadas e muitos são forçados a deixarem suas casas devido às ameaças feitas pelas comunidades islâmicas. Muitos cristãos são presos e multados, líderes são interrogados e sofrem abuso físico e mental em delegacias. Nestes casos, a arma mais eficaz dos governos é utilizarem o parente próximo a fim de convencer o cristão a abandonar a sua fé. E quando os cristãos não cedem, são usados atos de violência para pressioná-los à conversão ao Islã. Outro sinal de opressão é o fato das autoridades usarem os meios de comunicação para difamarem os cristãos. Em maio de 2008, foi exibido na televisão um documentário chamado Nas Garras da Ignorância. Nesse filme, os cristãos são retratados de modo negativo, identificados como seitas e descritos como satanistas. Cristãos ativos na igreja foram acusados de usarem drogas para atraírem pessoas ao cristianismo. O documentário foi reprisado várias vezes, mais recentemente em setembro de 2009, e já foi lançado em DVD. O impacto foi intimidador e causou sentimentos anticristãos na população. Apesar da perseguição, a igreja no Uzbequistão continua a crescer. Muitos cristãos procuram outras formas de pregar o evangelho, onde eles não se exponham e sofram diretamente a repressão. Eles enfrentam muitos obstáculos, por exemplo, a pregação e o louvor na língua local são proibidos e as comunidades não podem obterem o registro. Sem ele, as reuniões então passam a ser ilegais. Laos. Os cristãos dessa nação estão sob a vigilância restrita do governo. As comunidades aplicam pressão severa a qualquer pessoa que abandone o culto aos espíritos malignos. Os cristãos são desprezados na família e nos vilarejos. Aqueles que renunciam o culto aos espíritos sofrem grande pressão social. Algumas vezes, os cristãos são detidos e muitos experimentam abuso físico e emocional para renunciarem à nova fé. Em 2009, alguns cristãos foram mortos e outros foram detidos sem julgamento. Mauritânia. Converter-se ao cristianismo é proibido aqui. O governo tem aumentado a pressão sobre os cristãos através de ameaças de prisão ou morte, tentando eliminar a presença e o impacto do evangelho, limitando a liberdade de religião, proibindo a impressão e distribuição de materiais religiosos não islâmicos e a evangelização de muçulmanos. Iêmen. Islamismo é a religião estatal. Ninguém tem a permissão de se converter a outra religião. Desobedecer essa regra acarreta oposição severa por parte das autoridades e extremistas e até ao martírio. Pregar a muçulmanos é proibido. Os que se convertem encontram a oposição das autoridades e também de grupos extremistas, que ameaçam os apóstatas do islamismo à morte se não se retratarem.
Afeganistão. Nessa nação, os cristãos têm que viver escondidos. Quando são descobertos, perdem a família, a casa e o emprego. São espancados, presos e, por fim, até assassinados. A pressão da família e da sociedade é ainda imensa. Quem não esconde sua conversão ao cristianismo é ameaçado de morte pelos próprios parentes. As ameaças têm o objetivo de trazer angústia, medo e de forçá-los a renunciarem à nova fé. Em alguns casos, os novos recém-convertidos são hostilizados e há casos de sequestro. Além disso, eles enfrentam discriminação na escola, no trabalho e nos serviços públicos. Consequentemente, muitos não expressam publicamente sua fé em Cristo, nem se sentem seguros para se reunirem com outros irmãos. E quando o fazem, é em total sigilo absoluto. Maldivas. Todos os cidadãos são obrigados a abraçarem o Islã. Se alguém se converter a outra religião, enfrentará a perda da cidadania. O governo acredita que essa lei severa promove a unidade nacional e mantém o controle nas ilhas. Esse é o país menos evangelizado do mundo. A Inquisição da Igreja Católica Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreu na história da humanidade e se alastrou por toda a Europa. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir. E isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras, Jesus matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores fizessem isso. Nenhum dos apóstolos deu essa instrução no Novo Testamento. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Os inquisidores católicos levavam a vítima ao ponto da morte muitas vezes e depois paravam a tortura, de forma que a vítima revivesse e depois pudessem ser torturadas novamente. Durante a atuação da Santa Inquisição em toda a Idade Média, a tortura era um recurso utilizado para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes mais graves. Diversos métodos de tortura foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os métodos mais agressivos eram reservados àqueles que provavelmente seriam condenados à morte. Pesquisando os instrumentos e formas de tortura empregados pela Inquisição, percebe-se que estes não diferiam em nada daqueles empregados contra os mártires da Roma pagã. Os mártires eram suspensos por um pé ou por ambos e crucificados, e as mulheres eram suspensas pelos cabelos. Outros eram suspensos pelos pés com uma grande pedra presa ao pescoço, ou então cobertos com mel, presos a estacas fixadas no solo e expostos ao sol para serem torturados por moscas e abelhas. Alguns eram suspensos pelos pés, recebiam marteladas na cabeça. Outros eram suspensos pelas mãos amarradas às costas, com pesos amarrados nos pés e no pescoço. Também eram presos a uma grande roda, que depois era atirada de um lugar alto sobre terreno pedregoso. Outros tinham os membros entrelaçados nos raios de uma roda.
permaneciam assim exposto por dias até a sua morte. Também eram amarrados a uma roda estreita, que era girada de forma que o corpo era horrivelmente mutilado nas pontas de ferro fixas sob ele. Eram colocados em uma talha, tracionada por força humana, estirados, esmagados numa prensa. Com as mãos amarradas às costas, eram içados por uma corda, depois soltos sobre pontas aguçadas. Eram açoitados e espancados, seja presos a estacas ou sobre aguçadas espigas de ferro. Outros eram apedrejados e também esmagados debaixo de enormes pedras. Torturados com garras de ferro, onde partes de seus corpos eram rasgados pelos ganchos. Ou então, pendurados de cabeça para baixo, tinham partes do corpo queimado com uma tocha. Eram lançados em caldeirões de óleo fervente ou fritos em uma enorme panela quente. Eram colocados sobre uma grelha de ferro e assados, ou dentro de um boi de bronze sobre o qual era acesa uma fogueira. Outros tinham os olhos e a boca queimados com fogo. Outros eram forçados a sentarem nu sobre uma cadeira de ferro incandescente. Também eram forçados a caminhar em cima de brasas, enquanto o chumbo fundido ou outra substância corrosiva era derramado sobre suas cabeças. Lançados num buraco cheio de brasas, queimados em estacas, jogados dentro de uma fornalha. Uns eram apunhalados, outros tinham os membros amputados um por um até a morte. Decapitados com espadas ou machado, perfurados com uma lança. Outros eram usados como cobaias para alvo de arqueiros. Encerrados ao meio, golpeados na cabeça, braços e pés amputados. Traspassados com estacas pontiagudas, a barriga era aberta e as vísceras arrancadas. Esfolados vivos. Uns eram presos pelas pernas aos topos de duas árvores vizinhas, curvadas, que eram soltas em seguida. Outros eram perfurados com espinhos debaixo das unhas dos pés e das mãos. Os mártires eram presos numa rede e expostos a touros selvagens, jogados ao chão, nus para serem devorados por cães ferozes, amarrados para serem dilacerados por animais, arremessados de lugares altos, presos em caixas de chumbo e atirados em um rio, ou costurados em um saco com uma víbora e lançados ao mar. Pendurados pelo queixo, ou pendurados com peso sobre os ombros. Presos em roda onde eram rolados sobre pontas afiadas ou sobre uma fogueira acesa. Estirados sobre um cavalete ao ponto de terem os braços e pernas deslocados. Colocados em barcos em chamas e lançados ao mar. As mulheres tinham os seios amputados, os homens, a língua cortada, os dentes arrancados ou o olho perfurado. Outros eram presos nus em cavalos indomados e arrastados sobre terreno pedregoso. Também eram enterrados vivos completamente ou até o pescoço. Todos estes suplícios, os mártires sofriam com resignação, sabendo que teriam uma recompensa celestial reservada para eles, a qual é sobreexcelente a dor física ou humilhação a qual foram expostos. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Além de todo o massacre que era realizado em nome de Deus durante a Inquisição, a Igreja também organizou guerras religiosas intituladas de Guerra Santa. O objetivo alegado pela Igreja Católica para a realização destas guerras era a reconquista da Palestina, ou Terra Santa como é chamada hoje, a qual nesta época estava de posse dos árabes muçulmanos. O Papa prometeu perdoar os pecados de todos aqueles que fossem para a guerra. Como os participantes dessas expedições se vestiam com túnicas bordadas com uma cruz, o movimento ficou conhecido como a Cruzada. Do século XI até meados do século XIII, 8 grandes cruzadas foram enviadas para Jerusalém,
Até crianças foram recrutadas. Acreditava-se que, por serem puras e sem pecados, as crianças seriam compensadas por Deus. Porém, o seu final foi trágico. A maioria acabou morrendo no caminho, de fome ou de frio, e outras foram vendidas como escravas. Em inúmeros aspectos, as cruzadas foram um desastre. Todas falharam. Os cruzados não conseguiram expulsar definitivamente os muçulmanos, e isso durou por séculos, chegando até os nossos dias. Diante de Pôncio Pilatos, disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos.